Sejam bem-vindos ao dia 54 de Caminhando com Paulo. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, gostaria de convidar você para que se inscreva, assim você vai receber todas as nossas orações. Também deixa aqui o seu like, o seu comentário, para que esse vídeo chegue até mais pessoas e a gente saiba também se vocês estão gostando da nossa série Caminhando com Paulo. Hoje continuamos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 25. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia de Deus, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na sua vida de casados. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo, e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram, como se não estivessem chorando. Os que estão rindo, como se não estivessem rindo. Os que compram, como se não fosse deles aquilo que compram. Os que tratam das coisas deste mundo, como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar a sua esposa. E por isso é puxado para duas direções diferentes. Então hoje Paulo continua o seu conselho sobre os casados e os solteiros. E hoje ele fala sobre esse cenário, que era o que a gente estava falando. As dificuldades que traz o sacramento, mas hoje ele traz nessa abordagem. Paulo não traz especificamente só o casamento, mas ele está falando dessa dualidade que a gente acaba vivendo nas nossas vidas, e isso vai acontecer, Então, vivemos no mundo, mas vivemos para Deus, e isso gera uma dualidade na nossa vida, Porque, como diz aqui Paulo, quero livrá-los de preocupações, porque o solteiro se interessa pelas coisas do Senhor e quer agradá-lo. Já o homem casado precisa se interessar pelas coisas do mundo para agradar a sua esposa. E a esposa precisa agradar o marido. Então nós não podemos deixar Deus de lado e nem ferir nenhum de seus mandamentos para agradar a outra pessoa. Mas acabamos que temos outras preocupações além do nosso Senhor. Temos a nossa família, temos os nossos filhos, temos talvez os nossos pais, o nosso trabalho. Nós temos diversas preocupações. Aqui Paulo salientava esse ponto. Então, se você é solteiro, talvez você tenha menos preocupações, Mas é fato que os solteiros também têm preocupações. E cada coisa cabe ao seu momento. Cada coisa cabe ao seu momento. Então a gente vê, por exemplo, muitos jovens que servem durante muito tempo, são muito ativos na igreja, e aí eles começam uma família e ficam vivendo um dilema, nasce um dilema em seus corações, e eles se sentem um pouco culpados por deixar certas coisas da igreja de lado, certas atividades de lado, certos serviços de lado, mas agora eles têm uma família, é esse sacramento que os chama. Então certas coisas de fato vão ficar de lado. Então amém pela juventude, A gente sempre vê a juventude muito ativa na igreja, e isso é muito importante, porque é um momento em que isso cabe muito bem, Isso cabe aos solteiros, para estar ativo, participar da igreja, Servir as coisas do Senhor, porque tem mais tempo para dispor a esse serviço, É o seu chamado, estar ali servindo a Deus. E Paulo viveu isso, Paulo não teve uma família, ele vivia apenas o serviço ao Senhor. E aí ele fala desses cenários, Os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, Porque
nós devemos viver para Deus. Nosso chamado para Deus, independente de como está a nossa vida, a gente deve viver esse chamado para Deus. Então, se ela está boa, que bom. Mas eu não vou ficar agindo como se ela estivesse boa. Eu vou servir ao meu Senhor. Se ela está ruim, que pena. Não vou ficar também agindo como se ela estivesse ruim. Vou servir ao Senhor. Preciso deixar tudo de lado, as minhas preocupações, e servir ao Senhor em primeiro lugar. Porque Ele irá tratar, Ele irá conduzir todas essas outras preocupações que eu tenho. Então, que nesse dia o Espírito Santo possa nos conduzir para que a gente possa organizar a nossa vida, as nossas preocupações, os nossos afazeres, todos os nossos chamados, tudo aquilo que Deus também nos chama para fazer, tudo aquilo que o mundo tem nos chamado para fazer. Que Deus nos conduza e organize isso para nós, para que nós possamos levar tudo isso da melhor forma possível, agradando ao nosso Senhor. E em primeiro lugar, Deus, né? Em primeiro lugar, as coisas do reino de Deus. Então, que a gente consiga colocar o nosso Senhor em primeiro lugar, que Ele conduza, que Ele organize o resto para nós. Então, que o Espírito Santo possa vir falar aos nossos corações, colocar a nossa vida no lugar, nos trazer sabedoria e discernimento para ter essa sabedoria, né? De olhar para a nossa vida, olhar para as nossas preocupações, mas saber que esse mundo, como disse Paulo, esse mundo não vai durar muito, né? A nossa vida, ela é passageira. Você pode falar, nossa, mas Paulo, há 2000 anos o mundo está aqui ainda, sim. Mas a nossa vida é passageira. Para nós, esse mundo de fato não vai durar muito, tá? Porque a nossa vida é um sopro. Então, que as preocupações deste mundo não tomem a nossa vida, porque o nosso caminho, né, o nosso verdadeiro caminho não é esse. Não é esse, é o céu. Então, que o Espírito Santo nos conduza até o céu. Que Deus te abençoe você e sua família, e nos vemos amanhã.